Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, sou professor de matemática e nesta videoaula nós iremos conversar um pouco sobre volumes. Na verdade, eu vou conversar sobre um princípio bastante importante que é o princípio de Cavalieri, e ele nos ajuda a entender como algumas fórmulas de volume são dadas. Na verdade, nós vamos conversar especificamente sobre dois sólidos, a pirâmide e a esfera. Vamos lá. Pois bem, o princípio de Cavalieri é entendido da seguinte maneira. Primeiro, imagine que você tem um sólido A aqui e que você reparte esse sólido em outros vários sólidos menores, como aqui nessa figura B. Se você reunir todos esses sólidos, ele vai dar o sólido anterior. Essa é uma ideia. Agora a ideia do princípio de Cavalieri é a seguinte. Imagina que você tem um sólido A aqui e um sólido B aqui, volume 1 e volume 2. E você tem que esses dois sólidos têm a mesma altura. E você coloca eles dois em um plano alfa. Aqui. Agora, você intersecta esses dois sólidos ao mesmo tempo com um plano beta. Imagine o seguinte, que as regiões A2 aqui e A1, que são as intersecções do sólido A e o sólido B com o plano beta, têm a mesma área. Em qualquer altura que nós fizermos isso, se essas regiões tiverem a mesma área, o princípio de Cavalieri nos garante que esses dois sólidos têm o mesmo volume. Então é uma ideia bem simples, você pode perceber. E isso nos ajuda a determinar volume de vários sólidos. Por exemplo, se eu tiver um paralelepípedo, deixa eu tentar fazer um desenho bonitinho aqui. Que é um volume normalmente conhecido, eu consigo determinar, por exemplo, o volume de um prisma, um volume de um cilindro. A ideia é a mesma, eu coloco eles dois no mesmo sólido, no mesmo plano base, e se eles tiverem a mesma altura, eu digo pelo princípio de Cavalieri, desde que eles tenham a mesma área base aqui, que eles têm o mesmo volume. Uma ideia bem simples, não é? Pois bem, vou usar essa ideia para determinar o volume de uma pirâmide, um tetraedro. A ideia é a seguinte, suponha que nós conhecemos o volume do prisma triangular. Esse aqui é um prisma triangular, de base triangular, vamos dizer assim. Esse prisma, nós vamos repartir ele em três pirâmides. Essas três pirâmides aqui. Nós vamos olhar elas em três perspectivas diferentes. Primeiro, considere aqui a pirâmide que tem base ABC e que tem vértice E. Aqui está a altura da pirâmide, e essa altura da pirâmide é a mesma altura do prisma triangular, de base triangular. Também é H. Agora considere aqui esse outro prisma com a base DEF. DEF. E o vértice C nos garante que essa pirâmide tem altura H, assim como o nosso prisma. Outra maneira de olhar essa pirâmide é olhando a base CDF. Aqui,
Essa aqui está em verdezinha, desculpa, CDF. Essa aqui está aqui atrás. Não sei se você consegue ver. E o vértice E dá a altura da pirâmide. Se você olhar essa terceira pirâmide aqui, agora com base ACD e vértice E, você percebe que essa pirâmide, que eu vou indicar aqui, e essa outra pirâmide, tem mesmo volume. Como ela tem mesmo volume dessa outra pirâmide aqui, você consegue dizer que o volume do prisma aqui, desse prisma, é 3 vezes o volume das pirâmides, que eu vou indicar por P. Portanto, o volume de uma pirâmide é 1/3 do volume de um prisma. Aí vem aquela fórmula que já é conhecida para nós, que algumas figuras têm uma divisão por 3. Por exemplo, por que a pirâmide tem uma divisão por 3? É porque nós precisamos de 3 pirâmides para formar um prisma, usando essa ideia que nós vimos aqui. E, é claro, o volume do prisma ele é dado pelo princípio de Cavalieri, usando um paralelepípedo. Vamos ver um volume também bem interessante, que é o volume da esfera. Considere uma esfera de raio R, aqui. E considere um cilindro. Digamos que a altura desse cilindro seja 2R. Como o raio da esfera é R, o diâmetro dela é 2R também. É como se fosse a altura e também a largura. E digamos que esse cilindro também tem a largura 2R. Agora, pense da seguinte maneira. Imagina que bem no centro do cilindro você consegue construir 2 cones aqui. Esse cone aqui e esse cone de baixo. 2 cones de mesmo volume. Agora imagina o seguinte, retira o volume desses 2 cones do volume do cilindro. Se você retirar isso, você vai ter uma determinada região aqui. Aqui. Quando você retira isso e você pega um plano beta, intersecta tanto a esfera quanto o cilindro ao mesmo tempo, essas duas regiões, sempre que elas tiverem a mesma área, aí a ideia é que elas vão ter, então o volume da esfera é o mesmo volume do sólido que eu obtenho quando eu retiro do cilindro os 2 cones. Então eu posso dizer aqui, por exemplo, que o volume da esfera, eu vou colocar aqui o volume da esfera, é o volume de um cilindro menos 2 cones. Vou indicar por C o volume do cone. Ok? Não sei se você lembra, mas o volume de um cilindro é dado por base, área da base vezes a altura. A área da base é uma circunferência. Então aqui nós temos πr ao quadrado. E a altura 2r. Nesse caso. O volume de um cilindro, digamos que C, é área da base vezes a altura. A altura é só R. Então aqui eu vou ter área da base πr ao quadrado vezes R. Se você fizer essas contas, colocando essas duas fórmulas bem aqui, fazendo a substituição, você vai obter que o volume da esfera, aqui, desculpa, o volume do cilindro, eu esqueci de dizer que tem que dividir por 3. Deixa eu fazer essa organização aqui e colocar 1/3 aqui. Então, se você fizer essas contas, você vai obter aqui a seguinte forma: 4/3 de πr ao cubo.
que é o volume da esfera. Agora, veja que alguns volumes dividem por 3, por exemplo, o cone, a pirâmide e a esfera. E todos eles derivam no princípio de Cavalieri, de certa maneira. Vamos revisar o que nós fizemos. Então, o princípio de Cavalieri nos garante determinar alguns volumes. O volume do paralelepípedo, por exemplo, é base vezes altura, esse nós tomamos como padrão. O volume do prisma, nós somos capazes de determinar ele sabendo o volume do paralelepípedo. E usando este, por exemplo, nós conseguimos determinar o volume de um cone, volume de uma pirâmide, falei de prisma de novo, mas aqui é uma pirâmide, cilindro e esfera, por exemplo. Você pode, por exemplo, tentar fazer aqueles que nós não fizemos nessa aula. Eu vou deixar isso como exercício para você. Então, nós vamos ficar por aqui. Um forte abraço e até a próxima.